Olá, meus caros alunos. Hoje nós vamos falar a respeito da unidade 2, né? Nela nós vamos tratar de ligações químicas e nomenclatura de compostos inorgânicos. Então, inicialmente aí vamos falar das ligações químicas, né? Para a gente entender um pouquinho melhor de ligação química, nós temos de conhecer o que nós chamamos de teoria ou regra do octeto. Essa teoria, ela foi estabelecida no sentido de explicar as ligações químicas. E ela diz o seguinte, que um átomo adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na camada de valência, ou seja, possui 8 elementos, né, na camada eletrônica, que é a camada mais externa, ou 2 elétrons quando ele possui apenas uma camada. Assim, a estabilidade do átomo só é adquirida quando ele ganha, quando ele perde ou quando ele compartilha elétrons. Para que isso ocorra, ou seja, para que se forme compostos, né, é necessário que se estabeleça ligações químicas entre os átomos. E, como definição de ligação, a gente pode dizer que uma ligação química é a união de átomos para a formação de moléculas. Por exemplo, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, se ligando e formando o ácido clorídrico. Então, nós podemos dizer que nós temos basicamente 4 tipos de ligações. Uma que nós chamamos de iônica ou eletrostática. Esse tipo de ligação se estabelece quando um cátion, elemento doador de elétron, se transforma em cálcio, por exemplo, aqui, 2+. O cálcio, o átomo de cálcio, perdeu 2 elétrons e se transformou no cátion Ca2+. E, por exemplo, o cloro. O cloro, ele perde 1 elétron e se transforma no ânion Cl-. Assim, eles podem se unir e formar a molécula de CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Existe também um tipo de ligação que nós chamamos de ligação covalente. Na ligação covalente, não existe a formação de cátions e ânions. Aqui, o que ocorre é o compartilhamento de elétrons. Veja bem, na molécula de água, nós temos aqui o átomo de oxigênio compartilhando, né, com o hidrogênio um par de elétrons. Esse tipo de ligação é então denominado de ligação covalente. Um outro tipo de ligação é o que nós denominamos de ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa, ela é muito parecida com a ligação covalente.
mas ela se estabelece quando um dos átomos apresenta um octeto completo na sua última camada. E o outro átomo, no caso, precisa completar a última camada com os elétrons que serão compartilhados. Um exemplo desse tipo de ligação, né? Nós temos aqui a molécula do gás sulfídrico. Um outro tipo de ligação é a ligação denominada de ligação metálica, né? É uma ligação que ocorre entre os metais, ou seja, os elementos do grupo 1A e 2A da tabela periódica, né? Todos eles são eletropositivos. Nesse caso, vai se formar uma estrutura cristalina ou uma liga metálica. Então, esses são os principais tipos de ligações químicas. Existem outras, mas vamos conversar um pouquinho a respeito dos principais componentes orgânicos, né? Inorgânicos, desculpe. Nós temos lá o que nós chamamos de óxidos. Nos óxidos, nós vamos ter sempre a presença do oxigênio, OH2-, né? Se ligando a um metal. Nós temos um outro grupo, que é o grupo ácido, né? Os ácidos são moléculas, né, que ao sofrer ionização perdem hidrogênio. Além dos ácidos, nós temos também os hidróxidos. Nos hidróxidos, nós temos sempre presente o ânion OH- e mais um outro íon. Um outro grupo é o grupo dos sais. Os sais são compostos iônicos, né? Constituído por cátions, à exceção do hidrogênio. Porque se tivesse hidrogênio, seria um ácido, né? E por um ânion. Então, nos sais, nós temos aqui um cátion e um ânion. E, finalmente, nós temos os hidretos, né? Os hidretos são compostos iônicos ou moleculares, dependendo do tipo de ligação que se estabelece entre os átomos, em função da diferença de eletronegatividade entre eles. Exemplo de um hidreto iônico, nós temos o hidróxido, o hidreto de sódio, e um exemplo do hidreto molecular, nós temos o hidreto de lítio. A fórmula muito parecida, mas aqui tem um tipo de ligação e aqui nós temos outro tipo de ligação. Aqui é entre íons e ali uma ligação diferente. Então, meu muito obrigado. Quantos minutos deram?